importante? Será que sim? Será que não? Tudo isso a gente vai falar e apresentar para vocês. Então não percam. Hoje a gente começa com a lei de progresso, né? Visão espírita do progresso. Você vai entender por quê que isso tem a ver. Vamos lá. Então tá bom. Então, gente, como todo mundo já descobriu, né? Cavur que vai fazer a palestra hoje. O Cavur é vice-presidente do centro, frequenta o SEAC há um tempão, é espírita há muito tempo, frequentou a Mocidade Espírita e é diretor do departamento de estudos aqui do nosso centro. Tá? O Cavur é professor de inglês e português e é um policial civil, tá bom? Então vai falar hoje sobre a visão espírita do progresso, né? Já essa linha do livro dos Espíritos que ele vai explicar melhor. Então, não cumprimentei, mas boa noite para todo mundo que está no YouTube, que está no WhatsApp. Desculpa da demora, hoje precisou ajustar um pouco o som aqui que a gente estava com dificuldade. Então vamos lá, gente, para a gente não atrasar mais ainda. Tá tudo? Obrigado, Marcinha. Obrigado. Boa noite para quem chegou depois, na minha chegada aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só eu não vi quem são as pessoas novas, levanta a mão por favor, só para ter uma ideia. Pessoa nova, né? Tá bom? Sejam bem-vindas, tá? Bom, então hoje, o que nós vamos tentar falar um pouquinho com vocês? É com relação à visão espírita do progresso. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos um corpo com bastante conteúdo que nós chamamos de leis morais. Uma dessas leis é a lei do progresso, que vocês vão ver, tem tudo a ver, vocês vão ver, tem muito o que falar da publicação do Livro dos Espíritos e o que foi o desenvolvimento e a fundação do Espiritismo. Acho que é isso. Bom, lá no próprio Livro dos Espíritos tem uma parte que eu há algum tempo tenho trazido a atenção de vocês, que é a introdução do Livro dos Espíritos. Tem uma partezinha que o Kardec chama de resumo da doutrina dos Espíritos. Então, se eu estou começando a conhecer o Espiritismo, não sei muito bem ainda, confundo as coisas, ou eu já sou um conhecedor do Espiritismo, quero mostrar para alguém, apresentar para alguém o que é o Espiritismo, como eu posso resumir o Espiritismo, está aqui, ó, introdução, item 6 do Livro dos Espíritos, chamado Resumo da Doutrina dos Espíritos. E aí eu vou trazer para vocês alguns parágrafos que o Kardec fala sobre a questão do progresso. Muito bem. O Kardec diz o seguinte: os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. No próprio Livro dos Espíritos, o Kardec ele nos traz uma tentativa de classificação do progresso, ou seja, do nível de evolução dos espíritos. Por isso que ele fala de ordem aqui, ó. Não pertence à mesma ordem, porque ele divide em ordens. Então vejamos, todos melhoram. Olha que interessante essa afirmação que o Kardec nos traz. O que nos indica que nós, espíritos, primeiro somos espíritos, depois nós encarnamos, nós tendemos a melhora, nós tendemos a uma palavrinha bastante importante que é perfeição. Então a gente tende à perfeição. A gente não consegue chegar à perfeição total, tá? Mas a gente tende à perfeição, é um caminho.
passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então Kardec, conforme ele foi conversando com os espíritos, descobrindo qual é o grau de evolução de cada um, então ele propôs uma lista, uma classificação. Ele vai colocar espíritos que são muito, mas muito atrasadinhos, eu chamo assim, está lá na base. E os espíritos que estão extremamente evoluídos, alguns deles que não fazem nem parte mais do plano terrestre, estão em outros mundos, porque os espíritos melhoram e os mundos também melhoram, que estão lá no topo, ok? Então a gente tem essa tendência, enquanto espírito, de sairmos de um estado de muita imperfeição, tendendo a quase perfeição. Tudo bem, gente? Não acompanhou, né? Então, olha que interessante, todos melhoram, todos, sem exceção, cada um no seu compasso. Bem, aí diz: as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Destaquei aqui também para vocês. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Outra novidade que o Kardec nos traz aqui: conforme a gente vai encarnando, então nos parece que a vida corporal, a vida encarnada, é um trampolim para a nossa evolução. Então é importante essa existência aqui. Ela nos ajuda a atingir essa tal perfeição. E são sempre progressivas, nunca regressivas. Ou seja, a gente tende a melhorar, a gente nunca volta para trás. A gente não perde aquilo que a gente já ganhou, a gente não desaprende. Mas ele chama atenção para um detalhe: a rapidez depende dos nossos esforços. Então eu posso ter, em teoria, dois espíritos que começam numa mesma posição, okay? Nessa escadinha, por isso eu coloquei a escadinha lá no primeiro slide. Começam mais ou menos na mesma escadinha, e um desses dois espíritos pode avançar um pouco mais rápido, ok? Ele se empenha mais, ele se esforça mais, ele aproveita mais as vidas aqui no mundo encarnado, então ele avança mais rápido. Outro pode ser um pouquinho mais preguiçoso, e aí ele demora, ou teimoso, e aí ele fica um pouquinho estacionado. Mas olha que interessante, nunca regressivas. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conquista, fica conosco. E aí depois, eu acredito que vocês vão me provocar, que até no vídeo, no teaser que eu mandei, eu falo, mas será que tantas coisas que eu vejo hoje no mundo, será que a gente não voltou para trás algumas coisas? Calma, vamos lá, a gente vai, vamos ver se eu vou conseguir convencê-los de que esse pensamento não é verdadeiro. Tudo bem. E aí eu vou trazer agora para vocês algumas perguntas e respostas que os espíritos deram a Kardec, que ele compilou e ele publicou no Livro dos Espíritos em relação ao progresso. A primeira, 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Estado de natureza é estado primitivo. Tá? Estado primitivo, na cabeça do Kardec na época, pensem nos homens e mulheres das cavernas. Tudo bem? Que lá o forte é o que decidia, o medo com relação à natureza era quase permanente, o medo da noite, o medo dos animais, ok? Criava uma tensão no ser humano. Ele está dizendo: será que o homem, o ser humano, pode voltar para esse estado de natureza? E os espíritos disseram: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim quer. Que a gente pode, questionar um pouco essa questão de Deus quer ou não quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então os espíritos mais uma vez
eles reforçam aquela ideia que eu disse para vocês, de que a gente tende sempre a melhorar, a gente nunca volta para trás. A próxima pergunta é a 779, que é o seguinte: a força para progredir áurea ao homem em si mesmo, ou seja, vem dele mesmo, vem de dentro dele, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vem dele ou alguém conta e assim a gente progride? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, os Espíritos estão dizendo para a gente que existe uma força, existe um turbilhão dentro do Espírito. Não sabemos de onde vem esse turbilhão, mas como se fosse um turbilhão, um dínamo, um movimento tal que faz com que a gente naturalmente queira progredir. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Aqui eu gostaria de trazer uma palavra para vocês chamada diversidade e individualidade. Cada um de nós é um ser, é um espírito independente, é um espírito que tem sua autonomia e o seu livre-arbítrio. Então nós decidimos, muitas vezes inconsciente, muitas vezes sem querer e outras vezes querendo. Então a gente tem esse movimento do progresso. Como somos diferentes, como temos um tempo único, alguns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar. Tudo bem? Dá-se então que os mais adiantados, agora o pulo do gato, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aqui o Kardec ele faz um link com uma outra lei moral, que é a lei de sociedade, mas aí é para outro dia, outra quarta-feira. Então ele diz o seguinte, nós sozinhos, mesmo com essa força, com esse turbilhão, não é o suficiente, porque a gente pode estagnar. A gente pode ficar preguiçoso ou teimoso, como a Vilma disse, e a gente fica empacado. Então, aqueles espíritos que já estão à nossa frente nos ajudam a avançar. E quando eu avançar, o que eu faço? Ajudo quem ainda está atrasado. Então eu preciso do contato social, eu preciso disso aqui que nós estamos vivendo agora, para que um aprenda com o outro. Tudo bem? Legal. Oi. Fala, viu? É isso que só precisa tomar cuidado para que o espírito mais avançado não se deixe dominar pela soberba e fique menosprezando os que estão atrás. E esqueça que ele está para ajudar e não para criticar. E em todos os setores, né? Sim. Porque em alguns ele ficam plenamente condescendente, em outros ele é extremamente radical. Estou falando dos mais evoluídos. Legal. Vou comentar um pouquinho mais pra frente, seguindo o comentário da Vilma, que a gente tem dois caminhos evolutivos. O que a Vilma está chamando mais atenção para a gente é o caminho da evolução moral, ou ética moral. Tá? Muitas vezes eu tenho um espírito, uma pessoa, com um nível intelectual muito grande, mas ainda está um pouquinho atrasado no nível moral. E aí, quando a gente pega a questão do orgulho, a questão da soberba, a questão do humilhar o outro, porque acha que o outro sabe menos, né? Então, isso tem a ver com essa parte evolutiva, que também faz parte da evolução. Então, muitas vezes, essa pessoa que a gente acha que está tão evoluído, na verdade, não está tanto assim. Não é? Pergunta 780. O progresso moral, olha aqui, foi no
um ponto, hein, viu? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Quem acha que sim, levanta a mão. Se o progresso moral acompanha o progresso intelectual, levanta a mão. Nossa, unanimidade. Tá, agora eu vou complicar um pouquinho a história para vocês. Quem acredita que nós evoluímos intelectualmente? Levanta a mão. E quem acredita que nós evoluímos moralmente? Levanta a mão. Olha, que bom. Nós evoluímos sim. Mas vamos ver aqui a resposta. O que o Kardec conseguiu dos espíritos? O espírito, o progresso moral, né, decorre deste. Então ele diz assim: o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então o que a gente percebe é que naturalmente o ser humano ele avança intelectualmente mais rápido do que avança moralmente. É sempre assim? Não. Mas a gente vê as culturas que já surgiram e que estão ainda presentes no nosso planeta, a gente tende a ver isso. Um avanço intelectual, um avanço tecnológico, tá? Maior do que o avanço do relacionamento do ser humano, de um com o outro. O avanço moral ou ético. E aí ele faz uma perguntinha dentro das 780. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Essa pergunta é inteligente, né? Por isso que eles falaram, não, o progresso moral vem do intelectual, nem sempre está junto. Aí, saca, mas como? Como que o intelecto avança o moral? Ó, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É uma resposta bem curtinha, mas ela é bastante profunda. Acontece o seguinte, gente: quanto mais a gente compreende a existência, seja material como espiritual, mais a gente consegue ter uma visão mais larga das coisas. É como se a gente fosse aumentando o nosso horizonte. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está num lugar muito baixo, a gente vê pouco do horizonte. A gente não consegue enxergar muito longe. Quanto mais a gente vai subindo um morro ou uma montanha, a gente vai conseguindo enxergar mais longe, não é assim? Já tiveram essa experiência? Tipo um lugar alto? E aí você consegue ver um território maior, mais terra, mais gente, mais casa. Só que foi? Graças a Deus. Até chegar num ponto que a gente não consegue enxergar, ver mais nada, porque a terra é curva. A terra é curva, tá? Então, mas, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que estava longe, que agora eu consigo enxergar lá no topo da montanha, elas sempre estiveram lá. Só que quando eu estava na planície, eu não conseguia enxergar. Não porque eu não queria, não porque eu não conseguia, não tinha condições de ver. O lugar onde eu estava me impedia. Então eu tenho poucas opções. Então quanto mais a gente compreende as coisas, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ativa um bichinho da curiosidade que sempre esteve dentro da gente desde bebê, mais a gente consegue descobrir as coisas. E aí a gente pode escolher fazer alguma coisa com essas coisas. Vou dar um exemplo. Algumas décadas atrás, e durante muitos séculos, as pessoas tinham poucas opções de profissão. Quanto menos oportunidade material, menos ainda. Ok? O que aconteceu? Quanto mais o ser humano foi descobrindo sobre o próprio ser humano e sobre o mundo e o universo, foram surgindo áreas cada vez mais específicas, cada vez mais profundas. Então, os seres humanos puderam escolher mais
tipos de ocupações. Compreende? Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente aprende, mais a gente pode escolher. Se eu estou num lugar, se eu estou numa comunidade, se eu estou numa situação tal que eu não tenho uma opção, ninguém pode me cobrar porque eu escolhi A e não B. Quanto mais eu compreendo o bem e o mal, mais aumenta também o meu compromisso. Quanto mais aumenta a minha responsabilidade. Ou seja, quanto mais eu entendo as coisas, mais as minhas ações geram consequências. E eu começo a compreender quais são essas consequências. Essa é uma coisa que eu gostaria que vocês não saíssem daqui. Vocês podem esquecer tudo o que eu falar hoje à noite. Mas eu não quero que vocês saiam daqui sem compreender isso. Quanto mais eu entendo das coisas, mais eu compreendo as consequências dos meus atos. Isso é o mais importante no progresso. As consequências dos meus atos. Por quê? Talvez vocês entendam um pouco melhor aqui. Lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: como é que acontece essa história do espírito? Como é que ele surge? Como é que é isso? Ele falou: os espíritos, vocês falaram que o espírito vai evoluindo. Bem, e aí tem uma frase bastante comum que a gente usa no espiritismo, que é o seguinte: o espírito ele surge simples e ignorante. Simples e ignorante. Então, eu traduzi aqui para vocês de uma forma bacana. Pensem nas sementes. Qualquer semente. Uma árvore, de uma planta, de uma flor, qualquer tipo de semente. Pensem na semente. Pergunta para vocês: a semente é árvore? É árvore. Oi? É árvore amanhã. Em potencial. Legal. É isso mesmo, tá, gente? Então, aqui dentro de cada semente dessa tem potencial para surgir uma árvore inteira. A partir de cada uma dessas sementinhas aqui. Mas essa semente, se não tiver as condições bacanas, ela não vai virar árvore, ou vai demorar muito tempo para virar uma árvore. Então, o que é a semente? A semente é a esperança. É o projeto do que pode ser uma árvore. Então, nós somos um projeto do que a gente pode se tornar. E para que esse projeto aconteça, o que vai acontecer, gente? Precisa de muita coisa, não precisa? Para essa semente aqui, ó, se tornar um broto, o que precisa, gente? Sol, vento, adubar, molhar, sol. Se tiver sol demais, estraga. Se tiver água demais, estraga. Se tiver adubo demais, estraga. Então perceba, olha que dificuldade que é para a semente virar um broto. Ok? Então vejam. E é preciso de muito esforço, é preciso de muitas situações. Olha aqui, um brotinho aqui, ó. Então é preciso de muito esforço dessa semente e das condições onde aquela semente se encontra. Tudo bem? E aí, o tempo vai passar. E esse brotinho aqui, ó, ele vai enfrentar tudo
que tem fora da terra e tudo que tem dentro da terra. Então esse broto, ele vai passar por momentos bons, momentos ruins, muito calor, pouco calor, falta d'água, água, alguém chutando ele, alguém fazendo carinho, alguém protegendo. Então precisa, gente, da semente, que era projeto, e virar árvore, precisa de uma coisa chamada tempo. Não dá para a semente virar árvore de uma hora para outra, porque ela não vai compreender tudo que ela precisa passar para ela se tornar uma árvore realmente firme, resistente, frondosa e frutífera. Até que chega um ponto em que essa árvore, que esse broto que se tornou árvore, agora não basta ser árvore, não basta ter raiz forte, tronco forte, muitas folhas, ela vai começar a produzir frutos. Então, tudo aquilo que a natureza, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, essa árvore ela conseguiu aprender com tudo isso e agora ela vai devolver para a natureza tudo aquilo que a natureza ofereceu a ela, que são os frutos. Ou seja, é a multiplicação daquilo que tudo ela viveu, tudo ela passou. Então a árvore ela não é egoísta, ela só não cresce e depois morre. Ela cresce e deixa uma história, ela deixa um legado. Ela entrega de volta, ela devolve de volta coisas. No caso da árvore, o que ela deixa de volta? Mais sementes. Então veja, a força da vida, ela tende ao crescimento e à multiplicação, ao crescimento e ao enriquecimento. Até chegar ao ponto que ela, enquanto árvore, não existe mais. Só que só isso? Não. Tudo aquilo que está dentro dela, até o corpo dela, ela vai devolver para a natureza de novo. Então veja, agora eu quero transformar isso aqui, essa história que eu contei para vocês, no espírito. Então o espírito ele começa como semente. Simples, ignorante, casca dura. E aí, conforme as circunstâncias vão promovendo o crescimento, ele vai passando de broto até se tornar árvore. Só que assim como a árvore, nós precisamos de tempo. Cada broto, cada espírito tem o seu tempo. Só que o broto ele não pode ficar só broto. Então de vez em quando a vida e os outros espíritos dão um empurrãozinho nesse broto. Coloca um pouquinho mais de água, coloca um adubinho mais. Se está o som muito forte, cobre, dá uma proteção ali na água. Então percebam que esse broto do espírito ele vai passar por muitas e muitas e muitas experiências. Cada experiência, olha aqui, por isso que eu coloquei aqui, tá? Uma espiral. O que acontece, gente? Nós passamos, nós repetimos muito os nossos erros. Precisa de um tempo para eu realmente compreender todas as consequências dos meus atos.
Então, a evolução, o progresso, ele não é como se fosse uma linha reta. Começa aqui e vai direto. Não. A gente repete muitas coisas. A gente fica um pouco preso às vezes em muitas coisas. Encarnações. Mas mesmo assim, em cada encarnação, alguma coisa a gente aprende. Alguma coisa a gente aproveita. Por isso que os Espíritos disseram que a gente nunca volta para trás, que a gente só avança. Mas, cada um no seu tempo, alguns mais teimosinhos, ficam um pouquinho parados, mas depois eles continuam avançando. Então quer dizer, se eu já estou nesse estado aqui, ou se eu acho que eu estou nesse estado aqui, né, que a gente se acha muito, eu penso que esse aqui, ó, nossa, mas como está atrasado esse aqui, né? Nossa, isso aqui não vai ter jeito, não vai crescer. E muitos de nós acham que a gente tem que cortar esse bolo aqui. Nossa, quanto tempo para crescer e não cresce? Não avança? Mas a gente tende ao progresso. A gente tende a se melhorar. Sempre. 780b. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? Olha que interessante a pergunta. Ué, não são os mais civilizados, mais avançados? Olha como Kardec era inteligente. Faça a pergunta. Ó, o progresso completo constitui um objetivo. A árvore frondosa, florida e cheia de frutos. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então eu posso, como ser humano ou como um povo, utilizar das minhas capacidades intelectivas, sim, para fazer o mal. Porque o meu avanço ético-moral está atrasado. Ok? Ó, sirvam da inteligência para a prática do mal. Outra coisa bacana nessa pergunta é que ele fala assim, ó, os povos, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Por isso que eu falei para vocês, a gente não aprende um com o outro, então a gente tem esse relacionamento social. Pensem agora em grupo. É a mesma coisa. Então, o grupo de seres humanos também deve avançar em outro grupo. O grupo precisa pensar no próprio grupo. Então, por isso a gente vê algumas sociedades ou algumas culturas mais avançadas em algumas coisas do que outras. Às vezes intelectual, às vezes moral. Tudo bem? Uma coisa que eu quero também que vocês não saiam daqui sem estar bem fixo na cabeça de vocês. Não é porque um povo está intelectualmente mais avançado que significa que ele é moralmente avançado. Todos os povos na Terra têm problemas. Todos os povos na Terra têm problemas. Só que alguns resolveram problemas graves. E outros não. E é lógico que a gente pode aprender com eles. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? O que ele fala leis? O que ele fala leis? Nas épocas da barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis. E eles as fizeram para si.
À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis. Mais estáveis se tornam as leis humanas, à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Lei natural são as leis morais que encontram os espíritos. Olha que interessante aqui, ó. Eram os mais fortes que faziam as leis no passado. Agora a gente pode traduzir um pouquinho isso. Como a gente não está mais na época das cavernas, às vezes o mais forte não é o mais forte, é o mais forte. É o mais forte. Com certeza. Ah? É o mais forte. Continua. Isso. A força aqui é outra. Então a gente pode ter, por isso que eu falei para vocês, eu posso ter uma sociedade, um avanço intelectual muito grande, com muita riqueza, mas só alguns são ricos. Só alguns usufruem essa riqueza. Tá? Olha que interessante aqui, ó. Mais estáveis se tornam as leis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês vão ficar com dúvida. O que é justiça? Eu tenho certeza, cada um de vocês tem uma concepção, tem uma ideia de justiça. Agora vejam, olha a dificuldade que é a nossa sociedade fazer um ajuste para que mais ou menos a justiça seja o que a maioria de vocês entende que é justiça. É fácil ou é difícil, gente? Muito difícil. Mais difícil ainda quando isso controla tudo. Tá? Então olha como demora. Se eu for levar na água, quantas experiências precisamos repetir para a gente realmente entender as consequências do indivíduo? Pensem agora, gente, um povo, uma cultura ou uma civilização inteira. E por fim, uma espécie inteira. A espécie humana. Olha como é difícil, olha como demora. Por isso que às vezes a gente tem a percepção, do meu ponto de vista, claro, de que as coisas estão piorando. Não, as coisas não estão piorando. Elas já foram muito piores. Em alguns locais da Terra ainda é muito ruim. Em alguns é um pouquinho melhor, em outros é melhor ainda. Para algumas coisas. Tá? Porque pensem, só vou trazer aqui um exemplo simples do que é essa ideia de justiça, essa ideia de como administrar e como produzir leis que sejam minimamente justas. Pensem no seguinte: a maior parte dos povos, se não todos os povos da Terra, hoje, em suas leis, proíbem a escravidão. Eu não estou dizendo que não tem, na prática. Sim, há muitas pessoas que ainda são submetidos a um tipo de escravidão. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, na lei, que é o que rege a sociedade, a maior parte dos povos hoje proíbe a escravidão. Gente, isso é um avanço absurdo. Nós tivemos aqui, como seres humanos, mais anos, mais séculos com escravidão do que sem. Você sabe disso? No Brasil não faz 200 anos. 200 anos é muito pouco, tá, gente? São algumas poucas gerações. Mas antes, quase todas as sociedades eram escravocratas. Hoje, quase todas as sociedades não são escravocratas. Parece pouco, não é. É muito. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso?
Agora a participação do Espiritismo. Vamos lá, devagarzinho que eu vou comentando. Destruindo o materialismo. Isso eu estou falando, 1850, 1860, hein? Preocupação do Kardec com o materialismo. Que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, enquanto a gente presta atenção na questão do materialismo, que lógico, o materialismo em 1860 era expressado de uma forma. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e dos avanços, esse materialismo ele continua existindo, só que ele é expressado de outras formas. Tá? Então, o materialismo é o foco do que, gente? Na vida presente sem considerar o futuro. O materialismo, se a gente chegar num radicalismo muito grande, é como se a gente fosse, sim, vou usar um termo bem forte, é como se fosse um grande pau. Você se devora, você acha que está devorando o outro, mas você na verdade está devorando a si mesmo. Porque você está destruindo a sua própria espécie, está destruindo a sua própria humanidade. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. O que é essa vida futura que não tem mais dúvida? É a descoberta que o Kardec nos traz da vida após a morte. Tá? Então, até Kardec, a vida após a morte era uma dúvida, uma incerteza. Cada povo achava que era de um jeito. E aí Kardec traz uma certa certeza dessa vida após a morte, por meio da mediunidade, por meio da comunicação com os espíritos, dos seres que já viveram e que agora estão numa outra dimensão e que amanhã eles vão voltar para cá. Então, se eu entendo que, primeiro, essa minha vida não é única. A minha vida corporal não termina com a minha individualidade, não termina com o meu ser. E que depois que eu desencarnar, eu vou reencarnar novamente, eu tenho de prestar atenção nas consequências que eu, enquanto vivo, deixei nesse mundo. Porque se a gente for muito egoísta, vamos materialismo, tá? Se eu for muito egoísta, e eu sei que amanhã eu vou reencarnar, esse mundo tem que estar melhor para mim. Se eu for muito egoísta. Então esse mundo, eu tenho o compromisso comigo mesmo de deixar ele melhor. Porque quem vai encarnar amanhã sou eu. Sou eu mesmo. E se eu não sou tão egoísta assim, e eu penso nos meus filhos, nos meus netos, bisnetos, sobrinhos, sobrinhas, vizinhos, amigos, filhos dos meus amigos, filhas dos meus amigos. Olha quanta gente. Eu estou pensando, olha quanta gente eu preciso me preocupar. No meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. O futuro que nós queremos, ele só acontece hoje. Lembra da semente? A semente árvore? Não, ela pode se tornar, ela vai se tornar algo. Mas hoje, ela é só semente. Então eu preciso cuidar dessa semente, para que ela se torne árvore. Eu preciso cuidar da minha vida, para que amanhã eu me torne essa árvore. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina o Espiritismo, ensina aos homens e mulheres, a grande solidariedade que há de unir como irmãos.
Talvez para nós seres humanos ainda seja muito difícil a gente pensar nisso aqui, ó. Pensarmos como irmãos e irmãs. Ainda é bastante difícil para a gente. Porque ele está falando, ó, enquanto a gente tiver seitas, castas e problemas com relação às cores entre os seres humanos, nós não conseguiremos nos compreender como irmãos. Se a gente sabe que eu vou reencarnar amanhã em qualquer lugar do planeta, eu posso reencarnar em qualquer lugar do planeta depois que eu desencarno. Qualquer lugar, qualquer cultura, aquela cultura para onde eu vou, aquela cultura que eu quero ser. Essa onde eu vivo hoje, se eu voltar, como eu quero que ela seja amanhã quando eu voltar? Pensem, quanto mais a gente compreende, mais responsabilidade a gente vai assumindo, porque nossos atos geram consequências. Qual é o maior obstáculo do progresso? Eu vou resumir aqui. Duas palavrinhas, ó. Orgulho e egoísmo. O Kardec, os grandes obstáculos, os maiores problemas para o nosso avanço, para o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral, são o orgulho e o egoísmo. Agora, nós temos de entender o seguinte: nós somos orgulhosos e nós somos egoístas. O primeiro passo é a gente compreender isso. Isso faz parte. Lembra da semente? Simples e ignorantes? Está aqui, ó. O orgulho e o egoísmo. Então, quanto mais a gente compreender e entender que esse orgulho e esse egoísmo, eu preciso vencê-los, superá-los, é uma bússola bacana para a gente refletir nos nossos atos, no que a gente diz, no que a gente faz, no que a gente, na forma como a gente interage com as outras pessoas. Tá? Orgulho e egoísmo. Agora, eu falei para vocês de como eu, enquanto ser humano, vocês, como seres humanos, precisamos refletir no seguinte: qual é o mundo que nós queremos amanhã? Parece uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, mas não é para a gente querer transformar o mundo de forma global. Não precisa. A nossa contribuição no dia a dia, nas pequenas coisas, naquilo que a gente consegue atingir, isso faz com que o mundo de amanhã seja melhor do que o mundo de hoje. Eu trouxe para vocês um trechinho de uma entrevista desse físico aqui. Ele chama Marcelo Gleiser. Alguém já ouviu falar dele? Ele é um físico brasileiro, bastante conhecido, bastante popular. Uma das coisas que ele faz muito bem é o seguinte: tornar a compreensão da ciência e do que a ciência conseguiu fazer até hoje de uma forma mais tranquila, mais suave. Então ele usa muitas histórias, ele usa metáforas. Então ele torna a compreensão do conhecimento científico, do conhecer das coisas, mais bacana para todo mundo. E eu trouxe um trechinho de uma entrevista dele para vocês ouvirem. Sinceramente, porque Marte é um exemplo gelado, é uma realidade muito menor do que ela é, não tem atmosfera,
radiação pra caramba chegando. Oi? Vênus é Marte, só não posso questionar Marte, porque Marte é um deserto gelado, não tem gravidade da Terra, não tem atmosfera, não tem radiação pra caramba chegando. Vênus o símbolo do Sol e tal, mas é literalmente o inferno, porque temperaturas de 200 graus, muito alto sulfuro, de cheio de outro. Então, Deus vai linda na geração próxima da humanidade, desde que assim, chegando lá, a Terra é um oásis. Aquele efeito de uma fé que os astronautas se encantam quando é esse planeta azul, no meio do universo vazio, cheio de morte, tem esse mundo vivo. Então, isso para mim leva ao pensamento profundamente espiritual, que não tem nada a ver com uma religião organizada, mas tem a ver com uma ideia de pertencimento não só corporal, mas espiritual a um mundo que nos permite existir. Cara, tipo, tá vindo, água tá ruim, morre todo mundo. Então eu falo, mas eu estou aqui na capital, eu estou no Canadá, o ar está aqui, vai ar-condicionado, tem filtro, eu vou falar filtro, né? Essa é uma besteira, entendeu? Nós não podemos nos desconectar da natureza, somos completa e totalmente diferentes da natureza da nossa referência. Então, em vez de fazer o que a gente está fazendo, há centenas de anos, milhares de anos, não esqueça das suas anos, a gente tem que criar uma reaproximação com o mundo natural urgentemente. E é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado, cara. Amor, você foi super claro, esclareceu muito, ensinou pra caramba a gente hoje. Obrigada. Gente, infelizmente não vai dar tempo de responder nenhuma pergunta. Já são quase 9h10, a gente se estendeu um pouco por causa da dificuldade que tivemos no começo. Então nós vamos despedir do pessoal que está no YouTube, no WhatsApp. Boa noite para vocês, até quarta-feira que vem. Obrigado pela presença. E a gente vai partir para a nossa segunda parte, tá bom? Para quem chegou hoje, agora na segunda parte, os emissores energéticos vão estar entrando na sala ali do lado e a gente vai... Quem vai para dentro? E a gente